99% das pessoas não percebem o objeto que anuncia separação. Eu vi. E a curandeira do interior sabia qual era. Quando digo isso, não é metáfora vazia. Foi um pedaço de papel dobrado, fechado com um círculo de cera vermelha, que tocou minha pele e mudou a geografia da minha vida. O som do lacre sendo quebrado funciona como uma sentença, pequeno, seco e irreversível. Eu ouvi esse som pela primeira vez no corredor frio do convento Santa Luzia dos Montes, com o vento batendo nas janelas altas e o cheiro da cera ainda no ar. A partir daquele instante, soube que algumas portas ali dentro se fechavam para sempre. Não só para mim, para todas nós. Meu nome não importa para quem já perdeu a casa e precisa reconstruir o nome aos poucos. Mas eu preciso ser honesta. Cheguei ao convento com jeito de menina do interior, cheia de fé crua e vontade de servir. Nasci e cresci numa vilazinha onde as pessoas rezavam alto na porta de casa, onde as visitas eram simples e os remédios, às vezes, vinham em palavras de vizinha. Foi essa mistura de oração e conselho que me trouxe até Santa Luzia, desejo de proteção, promessa de propósito. Tinha 15 anos quando fiz a escolha que, naquela época, parecia um coração aberto, uma entrega. O convento era imagem e contraste. Por fora, pedras gastas, uma cruz antiga recortada no céu. As pessoas da cidade diziam que era santo. Por dentro, um silêncio pontuado. Passos de freiras, sinos distantes, portas que rangiam. Havia rezas, sim, e havia disciplina. Aprendi a varrer o pátio de pedra antes do amanhecer, a percorrer corredores com uma vela nas mãos, a pronunciar as horas em voz baixa. Era tudo tão sagrado que ninguém questionava a naturalidade com que se aceitava a rotina. Ou parecia natural. Os sinais de que algo estava errado foram surgindo como fissuras pequenas em parede branca, quase imperceptíveis até que a janela se abriu e o vento mostrou o buraco. Havia irmãs que recebiam visitas do bispo em particular, outras que tinham quartos maiores, outras cujas escolhas passavam por cima das nossas. Havia um padre, Antônio, que tinha um jeito de comando quase cortante. Não era necessariamente brutal, mas seu olhar mudava o clima da sala. E havia Madre Cecília, a superiora, com sua voz controlada, capaz de chamar para si a autoridade absoluta. Ela era respeitada como um muro. Era lá que se decidia quem ficava, quem saía, quem era deslocada. No começo eu expliquei tudo isso como parte de um mundo que eu escolhera, hierarquia, obediência, caridade. Mas a convivência mostrou outra cor. Vi mães chorarem até sumirem da esquina na despedida da filha. Ouvi conversas sussurradas que terminavam em silêncio. Percebi que algumas noites ninguém rezava no mesmo tom. Havia privilégios que brilhavam como ouro velho e um mecanismo de silêncio que agia suave como sombra. Foi nesse cenário que conheci Irmã Bernadette. Se você ler a transcrição desta história e procurar por Curandeira do Interior, precisa saber. Fiz uma escolha narrativa. Chamei Irmã Bernadette de a Curandeira do Interior porque era ela quem tinha a fala dos saberes da terra, a mão que sabia das ervas, o olhar que entendia quando um corpo precisava mais que um comprimido. Não fiz dela uma santa, nem uma heroína intocável. A transformei em símbolo. Ela era a pessoa do interior que escutava a dor e a traduzia em cuidado. Ela vinha de um lugar onde as rezas andavam misturadas com chás de boldo e conselhos de vizinhança. Era a curandeira porque, quando os outros viam sintoma, ela via pessoa. Bernadette era pequena, curvada pelo tempo, com olhos claros e uma voz que parecia saída de algum lugar onde as palavras são medidas antes de serem ditas. Ela trazia no avental bolsos cheios de mesinhas e bilhetes. Era ela quem aparecia na enfermaria com compressas e histórias, quem, sem alarde, punha a mão na testa de uma irmã e dizia: "Espere, isso passa." Mas havia também algo inquietante nela. Quando os adultos da administração vinham conversar, ela desviava o olhar como se lesse à distância e soubesse. Era dessa intuição que nasceu o apelido que eu e outras das mais velhas começamos a usar em segredo: a curandeira do interior, como quem chama uma velha amiga para avisar algo urgente.
O dia que mudou tudo começou com a visita do bispo. Ele veio em traje solene acompanhado de padres, e as sombras do convento pareceram se curvar mais. Havia um protocolo, limparam corredores, as roupas foram bem arrumadas, e as autoridades foram recebidas com um silêncio cerimonioso. Lembro-me de como a voz do bispo ecoou na capela e de como Madre Cecília sorriu com uma precisão quase calculada. Para os olhos de fora, tudo era exemplo de ordem. Para quem vivia ali dentro, foi um anúncio silencioso de rearranjos. Na tarde daquela visita, senti algo diferente no ar. Era como se algumas cadeiras tivessem sido trocadas de lugar. Pequenas alterações que aos olhos inexperientes pareciam nada, mas que, para quem prestava atenção, eram sinais. Dias depois, algumas irmãs começaram a receber bilhetes com instruções para coordenações e mudanças de acomodação. Outras desapareceram da rotina sem explicação formal. Havia justificativas que soavam oficiais: remanejamento para trabalhos de caridade, atendimento a necessidades especiais. Mas quando alguém perguntou, ouviu-se dizer: confie na Madre, é para o bem da comunidade. O primeiro grande marco foi a existência de um lugar chamado Carrancas. Ninguém falava sobre o local com naturalidade. O nome vinha envolto em cautela. Era repetido como quem sussurra o nome de um doente grave, com um misto de pena e medo. Dizia-se que Carrancas era uma espécie de reforma, um espaço para recolhimento e reeducação, segundo os termos oficiais. Para nós, que vivíamos a rotina apertada, Carrancas virou a palavra que fazia a garganta secar. Quando alguém era enviado para lá, voltava diferente, ou não voltava. Eu não sabia o que Carrancas fazia de concreto. Vi rumores, tratamentos estranhos, isolamento, fichas que desapareciam das mãos. Ouvi que se escreviam nomes em papéis e que esses papéis tinham carimbos que pareciam sentenças. Aprendi, mais adiante, que em Carrancas havia um registro meticuloso, datas, motivos, uma espécie de arquivo que documentava quem fora separado, a que título e por quanto tempo. Mas isso eu veria depois, quando a curiosidade e o desespero me empurraram para o arquivo. Antes disso, houve um momento íntimo que, para mim, foi como uma primeira rachadura. Eu caminhava pelo corredor onde guardavam as correspondências e pergaminhos antigos. Era meu trabalho: organizar, limpar, registrar. O arquivo cheirava a mofo e papel. Havia fios de luz entrando por frestas, iluminando capas amareladas. Numa tarde chuvosa, encontrei um envelope dobrado entre pastas, com um lacre de cera vermelha brilhante e um carimbo que eu não soube decifrar. Não era um envelope comum, tinha a densidade de um objeto que traz ordens. Não cheguei a abri-lo ali, só o segurei. A cera ainda estava quente ao toque, como se tivesse sido selada há pouco. O lacre tinha, no centro, um símbolo que me fez lembrar dos sinos da capela. Uma cruz, talvez um selo da administração. O tremor na minha mão é uma memória que volto sempre. Senti que aquele pedaço de papel carregava mais do que instruções administrativas. Eu senti que nele havia a decisão sobre destinos. Horas depois, quando fui chamada ao gabinete de Madre Cecília, senti no estômago a mesma ansiedade de criança prestes a receber correção. Ela me esperava sentada, com a postura reta que as lideranças ensinam. Havia um envelope sobre a mesa dela, idêntico ao que eu vira no arquivo. Quando ela falou, a voz esteve calma, como quem entrega um cavaleiro de papel. É necessário que você vá a Carrancas por um período. É uma providência para sua recuperação e serviço. Leve isto. Ela colocou o envelope nas minhas mãos. Lembro-me do peso do papel, da cera fria contra os meus dedos e de como a palavra recuperação parecia, ali, uma cortina fina por trás da qual algo mais pesado se escondia. A madre pronunciou as palavras com cuidado, como quem escolhe cada sílaba para neutralizar qualquer pergunta. Não permitiu que as interpretasse além do necessário. No rosto dela não havia maldade explícita. Havia a segurança de quem representa uma lógica maior. Aquela segurança era para muitas a justificativa para o que vinha depois. Quando saí do gabinete, a luz do corredor me pareceu diferente.
As paredes, antes tão monolíticas, pareciam mais altas e mais fechadas. Eu senti os olhares das outras irmãs, alguns compassivos, outros distantes. Ninguém ofereceu explicação. Ninguém disse o que eu poderia esperar. Era como ter recebido uma passagem num trem cuja rota eu desconhecia. E foi então que as palavras de Bernadette voltaram à minha cabeça, palavras que, até aquele momento, eu não havia entendido inteiramente. Alguns dias antes, ela me puxara de lado no quintal enquanto eu varria as folhas secas e disse: "Menina, às vezes o selo é só um aviso. Não é o que há dentro do papel que te diz, é o lacre. Preste atenção ao lacre." Eu achara poético, quase uma superstição de gente do interior. Agora entendia o que ela quisera dizer. O lacre não era apenas prova de formalidade, era um símbolo de uma separação decidida em salas de controle. Não quero romantizar Bernadette. Ela não era uma vidente que antecipava destinos exatos. Era uma mulher cujo tempo de vida e saber prático lhe deram uma percepção aguçada do uso do poder. Ela via os gestos das pessoas de autoridade, as pequenas trocas de olhar, o modo como se fechavam as portas. Quando a partir daquele dia me chamaram a ida para Carrancas, foi Bernadette quem me puxou para um canto e com a voz baixa perguntou: "Você reconheceu o lacre?" Eu não disse nada. Ela apertou minha mão, deixou em minha palma um bilhete dobrado e murmurou: "Se algo acontecer, olhe para o que está escrito. E lembre-se, não confunda obediência com silêncio." Aquela noite eu dormi mal. Sonhei corredores sem fim, portas que se fechavam e vozes abafadas pedindo socorro. Acordei na madrugada com os sinos marcando horas que eu não mais sentia. No amanhecer, fui instruída a arrumar minhas poucas coisas. Não houve despedida solene. Só um guardanapo amassado, a sensação de que eu deveria aceitar e partir. Quando passei pela cozinha, vi Dona Zefa, uma mulher da vila que trazia marmitas e caldos para as irmãs mais velhas, parar e tocar meu ombro. Ela era gente do povo, olhos atentos e fala direta, não costumava intervir. Agora, olhando para mim, sussurrou: "Cuide-se, menina." Não disse mais, e eu nunca soube se aquele cuide-se era um conselho prático ou um aviso urgente. A caminho do vagão que nos levaria até a estação, vi Irmã Celeste pela última vez em liberdade. Seus olhos estavam secos, mas havia um animal de resistência neles. Ela me deu um sorriso curto, disse em voz baixa: "No silêncio a gente aprende demais." Era uma tentativa de coragem, talvez, ou uma defesa. Não sei se, naquele momento, eu compreendia que essas palavras carregavam dupla face, resistência e conformidade numa mesma moeda. O transporte até Carrancas foi lento. O vilarejo deixou nossas costas e a paisagem mudou. Campos, árvores, um horizonte que parecia afastar as possibilidades de retorno. Lembro das mãos das freiras na janela, das unhas marcando a pressa de não saber. O envelope ficou enterrado entre minhas roupas, com o lacre visível quando eu o virava nas palmas. Eu não o abri. Havia nele a imposição de um destino, e por alguma razão, parte de mim acreditou que abrir o que me fora dado seria concordar. Fiquei com o lacre intacto, como quem guarda segredo para si. No dia em que chegamos, a casa de Carrancas era bem menos religiosa do que o nome sugeria. Portões baixos, janelas com grade, um jardim que insistia em ser florido mesmo na vigilância dos muros. Gente do lugar, de outras paróquias, chamavam aquilo de recolhimento. Aos olhos administrativos, havia motivos administrativos. Aos olhos de quem chegava, havia ausência. Eu senti, logo ali, a intenção de separar. Corpos organizados em grupos, rotinas impostas, nomes registrados em fichas. Havia um arquivo, sim, mas eu só o veria dias depois, quando minha curiosidade sobre aquele envelope se tornasse fome de respostas. As primeiras noites em Carrancas foram de adaptação forçada. A rotina era rígida, com hora para levantar, hora para comer, hora para trabalhar. O trabalho consistia em coisas práticas, mas havia um sentido de vigilância constante. Alguém sempre observava. O que mais me marcou foi o silêncio consentido. Não o silêncio da oração, mas o silêncio que se impõe. Quando eu tentava conversar, muitas respondiam com evasivas, com olhos que miravam o chão.
Havia medo e vergonha misturados, e também a sensação de que, se contássemos demais, algo pior poderia acontecer. Mas mesmo ali, no meio daquele recolhimento, a figura de Bernadette continuava a aparecer nos meus pensamentos. Lembro de um dia em que ela entrou em meu quarto com um pequeno saquinho de ervas e um olhar cheio de determinação. Não ouse aceitar qualquer coisa calada, menina. Observe, anote, se conseguir, guarde provas. A instrução parecia simples, quase tola, até que comecei a reparar nas fichas, nos carimbos e em como certas informações eram alteradas ou omitidas. Havia um manual de silêncio que passava por cima das nossas vozes. Não vou aqui detalhar tudo o que se passou em Carrancas. Por ora, há coisas que eu conto e outras que guardo, porque parte do que vivi precisa ser filtrado com cuidado quando falamos de pessoas envolvidas, das consequências legais e da dor indescritível. O que preciso dizer agora é que o envelope com seu lacre vermelho deixou de ser apenas um objeto entre muitos. Tornou-se um símbolo diário, um lembrete de que, no mundo onde eu tinha confiado, uma decisão administrativa podia equivaler a um corte de laço, e onde havia corte, havia separação. Algumas vezes, à noite, eu, rompendo a vigília, abria o bilhete que Bernadette me dera no quintal, aquele que eu guardei como um amuleto. Lá estava escrito em mãos trêmulas: "O lacre é aviso, colete o que puder, não conte tudo a quem manda. Procure Sebastião." Era curto, sem pontuação desnecessária, como quem entrega um mapa com rota marcada. Eu não sabia quem era Sebastião, mas o nome me soou forte, como se apontasse uma mão amiga. Mais tarde descobri que trata-se de seu Sebastião, irmão de irmã Inês, um homem da terra que guardava memória e garra para acompanhar aquilo que as instituições tentavam enterrar. Foi no silêncio de uma noite longa que eu entendi a extensão do risco. Soube que havia sepulturas registradas sem identificação, que nomes foram trocados em listas, que havia registros de tratamentos com remédios que não estavam claros nos arquivos médicos. Eram apenas pedaços, fragmentos, mas o suficiente para me dar pressa. Se fosse verdade, muitas histórias ali dentro seriam reescritas sem consentimento. Se fosse verdade, algumas não teriam retorno. Foi aí que o desejo de sair, de buscar alguém que acreditasse e verificasse, se tornou não só sobre mim, mas sobre outras vozes apagadas. Na madrugada em que decidi que precisava agir, senti o peso do envelope mais do que nunca. Peguei-o, olhei o lacre vermelho como se fosse uma chama pequena, e entendi que aquele objeto não apenas anunciava a separação, era, muitas vezes, a moeda com a qual se comprava o silêncio. Bernadette havia me dito para analisar o lacre. Eu o olhava como se pudesse arrancar dele uma explicação. Não saiu nada além do brilho da cera. Mas, para mim, aquele brilho era a pista. Era a primeira verdade que eu poderia seguir. Foi nesse ponto, com a respiração presa, que resolvi uma coisa. Se eu ia partir para ir atrás de respostas, não faria isso sozinha. Havia pessoas do lado de fora que poderiam ouvir. Havia seu Sebastião, havia Dona Zefa, havia uma cidade inteira que poderia ajudar. E havia também o jornalista Osvaldo, que eu só conhecia de conversas rápidas e de rumores sobre reportagens que mexeram com gente poderosa. A ideia de procurar ajuda na imprensa parecia grande demais para uma freira desacreditada, mas era preciso. O envelope me ensinara que o poder do silêncio estava em ser aceito como natural. Romper com isso exigiria coragem e apoio. Naquela madrugada, acabei dormindo com o bilhete de Bernadette sobre o peito e o envelope ao lado, como se dois objetos se tocassem em segredo. Não abri o lacre, não rasguei a cera. Guardei-a, porque o lacre para mim era mais que urgência, era evidência de que algo havia sido decidido sem voz. E se havia evidência, precisávamos encontrá-la. E se havia provas, precisávamos tirá-las de onde as sombras as escondiam. A partir daí, os dias tomaram um ritmo novo. Olhares rápidos, passos calculados, conversas que pareciam não ser conversas. Em silêncio, fui percebendo padrões, pequenas rotas de administração, nomes que sumiam e reapareciam com carimbos. A vida continuou, mas com camadas de tensão que eu não sabia ainda como desenrolar.
O envelope, o lacre, a advertência da curandeira do interior, todas essas coisas me empurraram para a beira de uma decisão que eu só perceberia a dimensão quando as portas começassem a afrouxar. Se você está ouvindo isso e se identifica com a inquietação de quem percebe sinais que outros ignoram, peço que continue comigo. Se quer ouvir mais verdades que não saiam na superfície, inscreva-se e fique por aqui. Essa história não é só minha, é de quem precisa de voz. Naquelas semanas que vieram depois da decisão, cada movimento teve que ser pensado em minutos, em furtos de tempo. Eu aprendi a medir a respiração como quem aprende a segurar a onda para não afundar um barco inteiro. Bernadette me dava olhares de aprovação contidos e me trazia mais bilhetes. Instruções curtas, como mapas de roça, sem luxos de explicação. Procure Sebastião. Não conte tudo à primeira pessoa. Leve papel, não deixe digitais. Era prático, era do interior. Não havia dramatismos, só precisão. Quem vive perto da terra entende que planta se cuida devagar, com segredo. Procurei Celeste. Ela era uma pedra que parecia quebrar por dentro, mas que, quando pressionada, cedia em silêncio e ainda assim guardava uma ponta de coragem. Encontramo-nos no fundo do refeitório, entre panelas e restos de pão. Sussurros, olhos para as janelas. Ela confirmou o medo e confirmou a vontade. Havia corroboradores. Amélia, que sempre vinha ao meu encontro com um pano limpo e um olhar fixo. Algumas outras, menos dispostas a falar, mas dispostas a proteger. Nada de heróis. Gente que precisava sair de lá. O primeiro passo foi entender o que havia no arquivo. Eu precisava de números, de datas, de carimbos, de algo que mostrasse que o envelope não era ato isolado, mas parte de um sistema. De noite, com desculpas e trabalho acumulado para justificar as minhas idas ao setor de correspondência, comecei a anotar nomes que vi em pastas fora de ordem. Alguns nomes eram comuns, outros, como Inês, apareciam rasos nas fichas, com notas de tratamento ou falecimento sem maiores detalhes. Havia raspagens de tinta, datas sobrepostas, cópias vencidas. Cada uma dessas pequenas adulterações era um fio que, se puxado, poderia desfazer a tapeçaria. Não posso descrever aqui todos os detalhes técnicos, preciso proteger quem pediu para não aparecer. Mas posso dizer o que me fez dormir com as mãos cerradas. Encontrei a referência à sepultura 237. Ali, um carimbo, um trecho escrito à mão com a sigla de quem autorizara o sepultamento e uma folha com anotações médicas sucintas, que não explicavam por que a identificação fora omitida. Havia códigos, havia remédios citados com nomes técnicos, sem especificação de dose. Havia assinaturas que, na pressa de verificar, eu não reconheci, e uma carimbo que era repetido vezes demais, parecia a mão pela qual todas as coisas passavam. Bernadette insistiu para eu não ir sozinha até seu Sebastião. A gente vai juntar gente. Sozinha, você corta o medo. Juntos, a gente corta o peito da mentira. Foi Dona Zefa quem trouxe a coragem externa. Ela lidava com os dias como se eles fossem animais difíceis. Alimentava, tratava, remendava. Trouxe, numa tarde chuvosa, o contato de Sebastião. Um homem fino, seco, que perdia a paciência com falsidade. Eu o vi pela primeira vez na varanda de sua casa, sentado com o jornal na mão, as mãos enrugadas como um mapa. Tinha o rosto de quem acompanha gente da terra, disposto a bater, se preciso, no que encobre a verdade. Expliquei o que podia explicar. Mostrei o bilhete de Bernadette, sem abrir todo o conjunto de papéis. Disse que havia um arquivo e que eu precisava de apoio para tirar cópias, para levar aquilo para alguém que publicasse. Ele não disse muito. Ouviu, fez perguntas curtas, tirou o jornal do colo e perguntou: "Tem prova?" Eu não tinha provas inteiras. Tinha lacres, manuscritos, um padrão. Ele assentiu com a boca fina. Então, vamos à luta. Foi assim que as coisas começaram a andar fora do convento. Acordos foram feitos de modo prático. Alguém fazia a vez de distração, alguém carregava um embrulho de comida para justificar movimento, eu era a que ingressava no arquivo com um pano e acabava ficando mais que o necessário. Em uma noite em que a lua esqueceu de iluminar, encontrei uma sala lateral onde papéis eram empilhados, uma pequena portinha que dava para uma estante de metal.
Foi ali, na penumbra e com o coração paredado de medo, que eu tive o primeiro contato com as fichas em quantidade. As fichas eram finas, amarelecidas, algumas com recortes colados, outras com lacres rasgados. Tirei cópias com uma máquina velha que havia na prefeitura da cidade, cláusula de gentileza de Dona Zefa, que sabia como pedir favores. O que vi nas filas e colunas era um padrão burocrático que protegia decisões humanas. Transferências motivadas por ajuste de conduta, remanejamentos por tratamento, recomendação médica, recolhimento. E mais, registros que atestavam o envio de remédios cujo uso não estava descrito no prontuário médico oficial. Em uma pasta com o nome de Inês estava a referência à sepultura 237 e um papel timbrado com instruções para não identificação imediata, expressão que me doeu nas entranhas. Havia também uma ordem de transporte datada, assinada por alguém cuja assinatura eu reconheci depois. Era de um membro da administração local, que sempre havia me recebido com gentileza hipócrita. Eu não me senti heróica, fui cautelosa, fotografei tudo o que pude, anotei os números, escondi as cópias em um livro que depois deixei num banco de praça. A cada cópia que eu levava, a culpa e o pavor aumentavam. Se me pegassem com aquilo, eu não queria que aquilo, minha vida, as identidades das outras, fosse reduzida a uma acusação qualquer que pudesse ferir mais do que ajudar. E ainda assim, havia um peso maior. Se eu não fizesse nada, nenhuma dessas vozes teria chance. Quando mostrei o material a Sebastião, ele franziu o senho, recolheu os papéis, encostou-se e disse: "Tem gente que vai deitar em cima disso. Um passo mal dado e tudo some." Pediu então que eu procurasse o jornalista Osvaldo, em Belo Horizonte. Disse que ele já havia lidado com casos assim, que sabia imprimir pânico onde havia silêncio, que sabia conservar provas. Eu relutei. Não era fácil abrir as portas do convento para um repórter. Era perigoso. Mas entender o risco e aceitá-lo era, naquele momento, uma mesma decisão. A viagem para Belo Horizonte foi uma agulha dentro de um novelo. Saímos em 2 carros, eu e Celeste em um, Sebastião e Dona Zefa no outro. Havia uma mistura de medo e alívio, o sentimento de poder por fim sair das paredes. Em Barbacena, houve uma parada rápida, comida, respirar, olhares, lenços. Em BH, encontrei Osvaldo numa cafeteria perto da redação. Ele era um homem de meia idade, com o olhar de quem já vira muita coisa, e já perdeu o encanto por muitas outras. Olhou para os papéis, folheou, fez perguntas pontuais e não sorriu. Isso vira reportagem se estivermos seguros. Não vou expor ninguém sem prova suficiente. E não faço campanha, conto o que é verificável. Havia uma frieza profissional que eu precisava, era o que nos salvaria. Passamos dias organizando. Osvaldo pediu que eu mantivesse a cabeça baixa, que não divulgasse nada a ninguém, que evitasse contato público até que tivessem verificado as assinaturas, telefonado a fontes, checado sepulturas. Ele pediu documentos locais que pudessem confirmar remessas de medicamentos, carimbos, ordens de transporte. Voltamos à cidade várias vezes. Em cada retorno ao convento, eu sentia que havia olhares novos, como se a novela do meu silêncio tivesse páginas novas. Minha preocupação principal era com as outras, com aquelas que não tinham chance de falar, e eu não podia falhar. A primeira matéria saiu em um fim de tarde cinzento. O jornal publicou um dossiê parcial, reprodução de fichas, relatos anônimos, o registro da sepultura 237 como ponto de atenção. A manchete não era explosiva, era só o suficiente para começar. A reação foi imediata, não em forma de confissão, mas em ondas. Mães das irmãs vieram até a porta do convento, perguntando, chacoalhando portões com voz trêmula. Uma comissão eclesiástica disse que iria averiguar, e o bispado emitiu um comunicado pedindo calma e prometendo colaboração com as autoridades civis. Aos nossos olhos, foi pouco. Ao menos havia movimento. O silêncio estava sendo cortado. Com a matéria veio a autorização para a exumação da sepultura 237. Isso não foi automático. Foi o resultado de uma série de medidas legais que envolveram promotores e peritos.
Digo isso porque é preciso frisar, nada do que estou contando aqui foi tomada por nós como sentença, era um processo. Investigação em curso virou nosso novo refrão. Quando a ordem saiu, senti que a máquina da verdade tinha engrenagens maiores do que a minha coragem e que eu precisava confiar no passo a passo. Aquele movimento nos deu o direito de ter uma resposta mais técnica. Na manhã da exumação, havia uma fila de pessoas na rua, familiares, representantes do jornal, advogados e gente do bairro, inclusive Dona Zefa, que veio silenciosa como sempre. Eu me mantive atrás, observando, tentando não desabar. A Sepultura 237 existia, em um ponto do cemitério municipal onde a terra era lisa e os sinais eram simples. Ali, abriram-se terras e os peritos fizeram seu trabalho com calma cirúrgica. Mais uma vez, não posso e não vou descrever detalhes gráficos. O que posso dizer é que os laudos apontaram indícios que exigiam investigação mais profunda. Vestígios compatíveis com sedativos, registros de saúde que não batiam com o que estava nos prontuários e documentos que, nas mãos certas, delineavam um padrão de prática institucional que deveria ser esclarecido. Era suficiente para que as autoridades civis ampliassem o inquérito. A repercussão trouxe proteção e ameaça. Tínhamos gente que nos apoiava e gente que nos desconfiava. Recebemos telefonemas anônimos. Ouviu-se dizer que alguns membros da administração estavam furiosos. Outras vozes pediam calma e processo. O monsenhor local afirmou que colaboraria e, ao mesmo tempo, pedira discrição. Nessas horas, eu aprendi que a verdade, quando exposta, não é só libertadora, é também um alvo. Foi num desses dias de tensão que o incêndio aconteceu. Não sei dizer com certeza como começou. Houve um avistamento no final da noite. Fumaça, depois chamas. Gente correu. O sino que antes marcava horas, agora tocava como alerta. Em questão de minutos, a labareda se espalhou por telhados antigos e por casários velhos. As freiras correram para fugir, as portas batendo, as roupas soltas, as coisas pegando fogo. Vi uma cena que não desejo a ninguém. Minha casa em chamas, o teto derrubando, sombras saindo do interior cobertas de pó e lágrimas. Não afirmo as causas. Disse isso nas matérias, disse isso às autoridades. O que sei é que o incêndio teve como efeito imediato a dispersão de muitas que precisavam sair dali. Celeste sumiu por alguns dias, reaparecendo depois em outra cidade. Algumas desapareceram definitivamente dos relatos públicos. E as chamas, além do ruído do susto, deixaram uma lição. A verdade pode incitar violência, reação, tentativa de apagar sinais. Depois do fogo, vieram as contabilizações. O que havia sido perdido, o que havia sido queimado, o que havia sido protegido pela pressa de quem queria que as coisas sumissem. Os arquivos não foram todos destruídos, estranhamente, ou talvez por obra do acaso e de alguns corações que, antes de se salvar, salvaram papéis. Encontraram-se entre os escombros pastas carbonizadas e outras intactas. Era uma imagem de absurdo, o tendeiro da história consumido por estopas humanas, mas ainda assim com páginas que sobreviviam. Para nós, foi uma prova de que o que buscávamos tinha peso real. A investigação seguiu seu curso. Houve defesas, notas oficiais, auditores e promotores que vieram ao local para acompanhar. Houve também pressões para acalmar a população e proteger a instituição. Ao mesmo tempo, outras vozes se levantaram. Mães, irmãos, homens e mulheres do interior que não aceitavam que suas filhas fossem reduzidas a relatos vagos. O processo judicial se arrastou, como costuma acontecer. A mídia nacional começou a olhar. E eu, que tinha saído do convento com um envelope lacrado, senti que havia conseguido abrir uma fresta no muro do silêncio. Bernadette ficou, no meio disso tudo, como uma presença cada vez mais frágil e mais forte. Ela foi procurada por outras mulheres que, até então, não sabiam como nomear sua dor. Sentava na cozinha comum e trazia chás, e quando alguém pedia direção, dizia: "A gente planta a verdade como planta-se mandioca, com paciência e trabalho." Ela insistiu para que eu contasse tudo. Não parta o segredo em pedaços, conte reto, mas com juízo. E foi assim que eu pude, com o meu relato, ajudar a costurar depoimentos que, somados, formaram um tecido de denúncia que se tornou difícil de ignorar. Houve perguntas públicas. Por que ninguém percebeu antes?
Por que tantos aceitaram o silêncio? As respostas foram variadas e dolorosas. Medo, fé, dependência econômica, respeito a uma hierarquia que parecia sagrada, vergonha. Muitas pessoas que viviam fora do convento preferiam confiar nas imagens de santidade. Daí, outra lição. É mais fácil aceitar um símbolo do que encarar a pessoa por trás do hábito. E essa cegueira coletiva é parte do que permitiu que o lacre existisse como sentença. Não nego que houve arrependimentos, culpas e traições pelo caminho. Pessoas que tinham medo de perder status fizeram escolhas que, mais tarde, justificaram com o peso institucional da obediência. Eu vi mãos que se seguravam, depois se afastavam. Vi quem preferiu o silêncio. Vi quem, mesmo sem cargo, levantou sua voz. E aprendi no processo que a verdade é um trabalho coletivo que começa com um gesto pequeno, como abrir uma gaveta, como guardar um bilhete, e segue por muitos trajetos até chegar a juízes, peritos e as manchetes. Os processos ainda correm. Algumas medidas administrativas foram tomadas, outros passos legais foram iniciados. Não posso afirmar que tudo se resolveu, não é isso. Mas o que aconteceu mudou o rumo de muitas vidas. Algumas saíram com raiva, outras com esperança comedida. Celeste, por exemplo, reapareceu numa cidade do interior, diferente, com os cabelos mais curtos e um olhar que não pedia licença para existir. Ela me disse numa carta breve: "Não te cales, o silêncio é o que mata." Palavras simples, como quem não quer carregar mais nada. Hoje, quando penso no envelope com o lacre vermelho, não o vejo apenas como objeto, vejo-o como presságio. É a confirmação material de que decisões são tomadas muitas vezes com pouco debate e muita imposição. O lacre apontava a quem cabia decidir e quem ficaria à mercê dessas decisões. Mas também aprendi que o mesmo lacre pode ser quebrado por uma mão comum, uma mão que decide trazer luz. A curandeira do interior, Bernadette, não teve lugar nos livros oficiais, não ganhou prêmios, nunca quis. Ela preferiu sentar-se num banco de praça, cozinhando para os que sobraram e falando baixo sobre as coisas do tempo. Eu a mostrei como símbolo porque ela é síntese de um saber que vem do chão. Observar, cuidar, remediar e, sobretudo, reconhecer o que não é natural. E foi essa visão que nos colocou em movimento. Surgiram também vozes contrárias que tentaram desacreditar nosso trabalho. Disseram que éramos radicais, que queríamos destruir uma instituição, que existiam exageros. Eu não me furtei a ouvir, aceitei o debate. Mas sei também que quem se apressa a negar sem investigar está escolhendo uma posição de cego confortável. Preferem a aparência. Eu não. Eu prefiro os nomes, as fichas, as datas. Prefiro que se examine. Prefiro que tudo que estiver errado seja corrigido. No fim das contas, a história que contei não é só sobre mim. É sobre mães que batem em portas, sobre irmãos como seu Sebastião que não largam a busca, sobre mulheres do interior como Dona Zefa que pedem favores e sabem onde estão as chaves que abrem cofres. É sobre jornalistas como Osvaldo que por profissionalismo traduzem fragmentos em pressão pública. É sobre Bernadette e outras que com pequenas ações mantêm uma vela acesa quando o resto vai escurecendo. Se você chegou até aqui, já sabe qual era o objeto que anunciava separação. Sabe também que por ser pequeno não deixava de ser mortal. Há quem ache que denunciar é expor velhas feridas. Há quem ache que é curá-las. Eu acredito que é ambas as coisas. Expõe para que se cure. Não peço que acreditem em mim sem olhar. Peço que, quando virem um lacre, perguntem o que há por trás. Perguntar é uma forma de cuidado. A nossa luta continua. Os processos seguem em andamento. As investigações estão em curso. Há dias de vitória contida e dias de dor. Há momentos em que me sinto vazia de energia e outros em que tenho a certeza de que tudo valeu a pena. Aprendi a dividir minhas pequenas vitórias com as mulheres que resistiram. Aprendi que solidariedade é também garantir que ninguém mais receba um envelope com um lacre vermelho sem que alguém observe e pergunte por quê. Antes de encerrar, quero fazer um pedido simples. Se essa história tocou algo em você, uma memória, um espanto, um desejo de justiça, compartilhe. Não para mim,
mas para quem ainda pode estar segurando um lacre na mão sem saber que aquilo é sentença. Comente. Você acha que eu fiz bem em contar? Discuta. Pergunte. Procure as notícias sobre o caso e informe-se. Se puder, apoie instituições que ajudam vítimas e incentivam a denúncia com segurança. Não incentive retaliação. Incentive a busca por justiça pelos meios corretos. Hoje, quando passo perto do convento, às vezes volto para pegar algo, às vezes volto só para sentir o vento, ainda sinto o mesmo cheiro de cera no ar. Às vezes penso no som seco do lacre sendo quebrado, e em como ele agora, para mim, soa diferente. Menos de sentença, mais de aviso. Aviso de que algo precisa ser visto. Aviso de que o silêncio, se não contestado, mata. E se Bernadette me ensinou uma coisa, foi essa. Não confunda obediência com anulação. Obediência é virtude quando se olha para o bem. Quando atravessa para o lado da opressão, ela precisa ser chamada à razão. Eu não quero criar inimigos que não existem, nem transformar toda a instituição em algo monstro. Quero apenas que se entenda. Lugares sagrados podem abrigar erros humanos. E quando esses erros viram poder, é necessário que haja olhos de fora, mãos de dentro e vozes corajosas. A curandeira do interior soube ver o lacre. Eu tive a sorte de ouvir e de agir. E se for preciso, retomarei o trabalho quantas vezes forem necessárias, porque vejo agora que a defesa da dignidade é um ofício que não termina. Então faço de novo o convite. Compartilhe esta história com quem pode ouvir com sensibilidade. Comente o que acha. Você acha que eu agi bem ao contar? Procure informação nos links de apoio que deixei. Apoie as vítimas com doações a organizações sérias ou oferecendo escuta e encaminhamento. A verdade encontrou caminho porque foi buscada com cuidado. Ela não é vingança, é cuidado. É reparação quando possível, é lembrança quando não. Para nós que ficamos, que sobrevivemos, que ajudamos, o trabalho permanece. Desfazer um lacre é um trabalho de muitos. E hoje, olhando para o meu caminho, posso dizer que nem todo lacre que se rompeu foi por acaso. Alguns foram quebrados por mãos pequenas e determinadas. Alguns foram cortados por quem sabia que o lacre era sentença. E que essa sentença pode sim ser contestada, com coragem, com prova, com voz. Se você levar apenas uma coisa desta história, que seja isto. Observe os sinais. Pergunte. Não aceite que certo sempre seja sagrado. E se houver diálogo com alguém que sofre, ouça antes de concluir. Porque muitas vezes um envelope selado com cera vermelha é apenas o início de uma história que precisa ser contada para que outras tenham chance de continuar vivendo. Compartilhe, comente, apoie. A verdade que salva começa com um passo simples: abrir o lacre.